Bom dia, eu sou Michele Branquinho e estou aqui hoje para falar com vocês sobre a diferença entre a tristeza e a depressão. Muitas pessoas têm até diagnósticos errados por não diferenciarem a tristeza da depressão, e esse é um caminho muito importante para que nós possamos viver melhor. Ser dispensado de um emprego, perder um ente querido ou algo assim, são realmente motivos que podem deixar qualquer pessoa triste. Mas como saber se a tristeza é na verdade um caso de depressão? Não é mesmo? Essa é a dúvida de muita gente. Conhecer as diferenças ajuda a entender o que você está sentindo e saber quando procurar um especialista. Se realmente você precisa de um psiquiatra, ou de um psicólogo, neurologista e até outras especialidades médicas. Por isso eu quero diferenciar para vocês, para que vocês possam ter um entendimento disso. Primeira coisa, a duração. Enquanto a tristeza dura algumas horas ou até alguns dias, a depressão sem tratamento certo, sem o tratamento correto, pode durar meses e anos. E na verdade, uma pessoa é considerada com depressão quando a tristeza dura mais de 2 semanas, quando isso se estende. A tristeza é um sentimento realmente muito difícil de lidar. E aí a gente pensa também na intensidade. Por quê? Porque a tristeza é um sentimento normal. Ela é um sentimento difícil de lidar, mas ela não afeta a sua produtividade diária. Mesmo triste, você consegue fazer as tarefas simples do dia a dia e desenvolver outras coisas. Mesmo que você precise se ausentar uns dias, logo você se recupera e começa a desenvolver novamente as suas atividades. Já no caso da depressão, o sentimento ruim não passa e afeta vários aspectos da sua vida. Saúde, trabalho, relacionamento, família, vida social. Em casos mais sérios, pessoas com depressão podem até pensar em suicídio. E tem um detalhe que é muito interessante. Às vezes você acha que não desenvolveu a depressão porque está trabalhando normalmente. Mas presta atenção na sua vida social. Continua desenvolvendo? Presta atenção na sua alimentação, no seu sono. Estão normais? Muitas pessoas estão aí escondidas na sociedade com quadros de depressão gravíssimos, mas que são imperceptíveis porque acredita ser uma tristeza normal porque não afeta a sua produtividade. E o que eu digo de produtividade não é só trabalho, é a sua vida como um todo. Analise a vida como um todo para identificar isso. E as causas? Por exemplo, a tristeza geralmente é algum acontecimento específico. A perda de alguém, de um trabalho, uma situação ruim que aconteceu com você, a decepção com algum amigo, com família, outras coisas. Já no caso da depressão, existem alguns fatores que podem aumentar o risco de ela se desenvolver, como por exemplo, deficiência na produção de algumas substâncias pelo cérebro, como serotonina, por exemplo, herança genética e aspectos da personalidade, como baixa autoestima e até mesmo pessimismo. E além dos fatores ambientais, que é, por exemplo, exposição à violência, à negligência e a outros fatores que podem gerar aí um quadro de depressão. E é importante a gente estar atento. Mas os principais sintomas que diferenciam a depressão da tristeza, é eles que eu quero falar com você. Geralmente a pessoa não tem interesse ou prazer em atividades que antes eram divertidas. A pessoa perde ou ganha peso sem ter feito alterações na dieta, sem você perceber que existe essa alteração. Ter problemas com sono, por exemplo, dormir pouco ou dormir demais. Ter exposições de raiva. Mesmo que seja por momentos bobos, você se torna intolerante com uma situação. Estar sempre cansado, com pouca energia ou lento. Essa pessoa não consegue ter um desenvolvimento bom. Sentir dificuldade para se concentrar ou para tomar decisões. E às vezes você vai empurrando as decisões para depois. Ter sentimento de culpa ou de inutilidade e assim por diante. Muitas vezes a gente não desenvolve. E esses são os grandes pontos para que você possa analisar o quadro de depressão. Se você tem alguém perto de você ou se é você que está nesse quadro, trabalhe essas diferenças e entenda isso. A tristeza, ela é um sentimento comum das nossas vidas. Só que nós podemos falar sobre ela e podemos trabalhar a tristeza. Podemos entender os nossos sofrimentos e angústias. A tristeza, ela é um sentimento momentâneo e é considerado até saudável e até importante para as nossas vidas. Ele ajuda a elaborar as nossas perdas e os nossos sofrimentos. Agora, quando isso passa de 2 semanas e essa elaboração não vem, fique atento, porque está surgindo aí um quadro clínico que pode se transformar numa depressão. Espero que vocês possam entender isso e que possam ajudar a si mesmo e a outras pessoas. Tenha um bom dia. Bom dia.